Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, de todas as TVs, da rede progressista brasileira, RDB. Muito obrigado por assistirem, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando de São Paulo, ao vivo, sempre ao vivo, neste sábado, 2 de novembro. Estou aqui com os principais jornais do Brasil, que agora são apenas dois impressos. Em São Paulo, não, tem, claro, em São Paulo tem o Estadão também. No Rio é só o Globo. Estou aqui com a Folha de São Paulo, com a visão paulista do Brasil e do mundo, e também com o Globo, a visão carioca do Brasil e do mundo. E também estou aqui com as minhas paródias. Em breve, em e-book, as paródias do Sounic para o Carnaval 2020. Mas também tem bossa nova, samba, jovem guarda. Bom dia, Marco Schneider e Chaves, agora sim, Fernando Nascimento. Paródias então, tem samba, tem jovem guarda. Ontem uma colaboração. O Marco Schneider, aquele teu refrão caiu, viu? Desculpe, mas eu refiz. É que eu sempre refaço as paródias, tá? Nada contra o seu refrão do comentando e cantando. Comentando e cantando. Como é que eu fiz? Eu mudei aqui, quer ver, Marcos? Marcos Schneider. Como é que você sabe que eu sou sobrinho do Davi Davidson? Você ainda não me respondeu. Rosane Alves, Jorge Luiz Monteiro de Santana. Hein, Marcos? Você conheceu o Davi Davidson? Que nome lindo, né? Eu que queria me chamar Davi Davidson. Às vezes eu assino Alex Davidson. Não, eu assino Sacha Davidson. Tem algumas matérias minhas e algumas revistas que eu assinei Sacha Davidson, em homenagem ao meu tio, comentando e cantando e seguindo, mas não é mais seguindo a eleição. Mas o refrão que eu mudei assim, fora Bolsonaro, esqueci, eu anotei em algum lugar. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O Brasil acaba se você continuar. Fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O Brasil acaba se você continuar. Comentando e cantando e seguindo a eleição. Somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição. Aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O país acaba se você continuar. Fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O país acaba se você continuar. Viu, Marcos? Mudei o refrão, tá? Comentando e cantando e seguindo a eleição. Somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição. Fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O Brasil acaba se você continuar. Fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O Brasil acaba se você continuar. Pode ser o hino do programa, né? O prefixo pode ser o prefixo do programa, né? Fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O Brasil acaba se você continuar.
fora, Bolsonaro, tá na hora de vazar. O Brasil acaba se você continuar. Não sei se estão achando estranho o negócio do navio grego. A história do navio grego. Agora é o navio grego. Vamos ver. Navio que derramou óleo no Nordeste é grego, diz PF. Suspeito é o Bubulina, que levava petróleo da Venezuela. Bubulina, do Jorge Ben. A Polícia Federal e a Marinha apontam um navio de bandeira grega como responsável pelo vazamento. É o Bubulina da Delta Tankers Limited, que transportava petróleo da Venezuela. Ainda não se sabe se o derramamento de óleo foi acidental ou intencional. Ora, ninguém vai derramar óleo por aí, né? Que o óleo não está barato. Você acha que alguém vai derramar petróleo propositalmente? Claro, o que aconteceu, vazou. Aí tem algumas fontes que dizem que o navio se livrou do petróleo para se equilibrar, porque tinha perdido o equilíbrio do navio petroleiro. Bom, tem várias hipóteses. Ascânio Seleme escreve: Eduardo traiu Constituição. Quem é você que não sabe o que diz? O 03. Qual é o número dele mesmo? É 02, 03? Sempre me confundo. O deputado Eduardo Bolsonaro traiu Constituição que jurou defender. O resultado de sua declaração é mais uma tormenta no governo. Promotora se afasta do caso Marielle. A promotora Carmen Elisa de Carvalho decidiu sair da investigação do assassinato de Marielle Franco após vir à tona seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Olha aqui o Eduardo Bolsonaro todo enrolado na charge do Chico. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu. Que filhinho infeliz, que deputado infeliz. Salve a esquerda. Cinema chinês, a ideologia ameaça a bilheteria. Preste a superar os Estados Unidos como maior bilheteria do mundo. A China exerce um controle rígido da produção de filmes, impedindo o lançamento de potenciais sucessos por questões morais e políticas dos roteiros. Que feio, China. Tá fazendo. Então o Bolsonaro está imitando a China. Bolsonaro está fazendo aqui como se faz na China. Quem é você que não sabe o que diz? O 03 é um filhinho infeliz. Artigos, o editorial, não gostei do nome. Vamos ver aqui o Daniel Arão Reis. Olha, o Daniel Arão Reis foi guerrilheiro, um grande professor de história, foi guerrilheiro na época da ditadura, escreve no Globo, assim como o Frei Beto, para vocês verem que nem só pessoas, digamos assim, conservadoras escrevem no Globo. Professor Carlos Eduardo Araújo, portanto temos que respeitar os que trabalham no Globo. Daniel Arão Reis, certo? Beleza, então vamos lá. Nós somos o povo, escreve Daniel Arão Reis. Há 30 anos, no dia 9 de novembro, caiu o Muro de Berlim, ou foi derrubado. Para a boa resposta, seria aconselhável considerar as condições de sua construção, em agosto de 1961. Não era só um paredão, mas um complexo repressivo com casamatas, torres, cercas eletrificadas e fossos e soldados, policiais e cachorros encarregados de reprimir fugas da República Democrática Alemã para a República Federal Alemã.
Como aquilo pudera ter existido? Formigas. Houve a proteção da União Soviética. Sem Moscou, ele não teria sido construído. Além disso, consagrou-se um tipo de socialismo imposto pela força. Economia estatizada, ditadura política, partido único e sociedade policiada. Um terceiro ingrediente foi decisivo: a passividade dos Estados Unidos e aliados europeus, que se limitaram a denúncias protocolares. Uma vez construído, o muro bloqueava o trânsito. Em sentido metafórico, assinalava limites. A doutrina Brezhnev da soberania limitada, formulada 7 anos depois, conferiu-lhe um caráter estratégico. Os regimes socialistas na Europa poderiam fazer o que desejassem, menos se afastar do socialismo. Moscou diria o que era e o que não era socialismo. O esmagamento das insurreições e movimentos populares em Berlim, 1953. Na Hungria, 1956. Na Polônia, 1956, 1968, 1970 e 1976. E na Tchecoslováquia, 1968, atestavam a consequência com que tais princípios seriam assumidos. Assim, aquela construção exprimiu uma correlação de forças e um certo tipo de socialismo no contexto da Guerra Fria, polarizada entre duas superpotências que disputavam a hegemonia mundial. Para ser derrubado ou cair, muitos tijolos, outros muros, precisavam vir abaixo. Os primeiros tijolos caíram na Polônia. Grandes lutas operárias impuseram o reconhecimento de uma organização autônoma em relação ao Estado, o Solidariedade, com cerca de 10 milhões de trabalhadores, em novembro de 1981. Um golpe militar, no ano seguinte, tentou inverter a onda, em vão. Muitos zigue-zagues depois, negociações resultaram, em setembro de 1989, na criação de um governo chefiado por um católico, Tadeusz Mazowiecki. Mais tijolos cairiam muito longe daquelas paragens no Afeganistão, invadido por tropas soviéticas em dezembro de 1979. Visavam apoiar um governo aliado. Não deu certo. Uma guerra de guerrilhas infernizou e envenenou a sociedade e o poder soviéticos. Quando houve a retirada, em 1989, Moscou percebeu a inviabilidade de novas aventuras militares. Bem mais pesados tijolos começaram a cair na União Soviética. O colosso entrara em ebulição a partir de 1985. Duas palavrinhas russas dariam a volta ao mundo: perestroika e glasnost. Perestroika, na verdade, ele está escrevendo reestruturação, mas é reconstrução. E glasnost, transparência. Enquanto a transparência evidenciava os males do socialismo, a reconstrução resfolegava. Diziam os soviéticos: abrimos a geladeira e ali não encontramos a perestroika. Glas é gelo. Abrimos a geladeira e ali não encontramos a perestroika. As reformas desandaram, quebrando o monolitismo das instituições políticas, questionando o poder dissuasivo da União Soviética. E veio a promessa explícita
de que as sociedades da Europa Central passariam a ter liberdade de escolher seus caminhos. Outros tijolos desabaram na Hungria, com o estabelecimento do pluripartidarismo em novembro de 1988 e o desmantelamento em maio de 1989 dos obstáculos que impediam a livre passagem para a Áustria. Uma brecha por onde entraram milhares de alemães. Centenas se refugiaram nas embaixadas da República Federal Alemã em Varsóvia e em Praga. Uma debandada. Os tijolos agora caíram na própria República Democrática Alemã. O partido ainda tentou segurá-los, falando em nome do povo. Mas as gentes nas ruas gritavam: o povo somos nós. O governo e a polícia desmoronaram. Na última hora, noite de 9 de novembro, o ministro do Interior anunciou que se autorizavam as viagens. Antes que ele acabasse o discurso, já o povo tomava de assalto o muro e o atravessava por cima e por todos os lados, derrubando em apoteose de alegria e júbilo. De que o muro caiu e foi derrubado, e se abriu o horizonte da desejada liberdade, sempre instável, perigosa, incerta. Daniel Arão Reis, um grande historiador. Vejam só como a Hungria, democrática, agora autoritária, a Alemanha nunca mais caiu nas garras da ditadura. Aí vocês viram aí, por meio do historiador Daniel Arão Reis, a história do Muro de Berlim. Deixa eu ver aqui o Ascânio Seleme, o que ele diz do Eduardo. Aqui a promotora que caiu fora da investigação, porque é o seguinte, a promotora serve ao Estado, não pode servir a um presidente. É Ministério Público, né? Aliás, serve ao povo, não é ao público. Na hora que ela é flagrada fazendo campanha para o Bolsonaro, com a camiseta do Bolsonaro, e ela está no meio de um caso em que o Bolsonaro está incluído, ela não pode mais, não tem condições de permanecer nessa investigação. A promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho decidiu se afastar, ou foi afastada, não se sabe, informou ontem o Ministério Público do Rio. Após, então, publicações em que ela demonstrava apoio a Bolsonaro em rede social vieram à tona essa semana. Após o Jornal Nacional noticiar que o presidente foi citado por um porteiro. Após o Jornal Nacional noticiar que o presidente foi citado por um porteiro do condomínio na Barra da Tijuca em 2 depoimentos, o MP afirmou que ele estava errado. Nos bastidores, havia receio de que o Conselho Nacional do Ministério Público abrisse um processo administrativo contra a Carmen. Por isso que ela caiu fora. Fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O país acaba se você continuar. Fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O país acaba se você continuar. Bom, a promotora já caiu fora. Após a revelação dos depoimentos do porteiro, o Ministério Público concluiu às pressas uma perícia das gravações, feitas da portaria aos moradores. O resultado, apresentado em entrevista coletiva na quarta-feira,
com a participação da promotora, apontou que foi o sargento reformado da PM, Rony Lessa, acusado pela morte de Marielle Anderson, quem autorizou a entrada do seu comparsa Elcio Ross, e não Bolsonaro, como havia dito o porteiro. A qualidade da perícia foi questionada pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Ontem, o deputado federal Marcelo Freixo solicitou formalmente que o procedimento seja refeito. Em uma das publicações de outubro de 2018, Carmen aparece vestida com uma camiseta estampada com o rosto de Bolsonaro. Em outro post, no dia 1º de janeiro de 2019, a promotora compartilhou uma imagem da posse presidencial e escreveu: "Há anos que não me sinto tão emocionada. Essa posse entra naquela lista de conquistas, como se fosse uma vitória." Também há um registro dela ao lado do deputado Rodrigo Amorim, que quebrou uma placa com o nome de Marielle no ano passado. Os textos e fotos foram publicados pelo site The Intercept Brasil. Diante da repercussão de suas posições políticas, Carmen preferiu deixar a apuração do crime. Ela tinha até ontem para decidir se permaneceria ou não na investigação. Consultados ontem, em reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussen, os pais de Marielle e a mulher de Anderson se manifestaram favoráveis à permanência dela no caso. Ao Globo, Marinete Silva, mãe de Marielle, disse que o afastamento foi uma perda. Antônio Francisco da Silva Neto, pai da parlamentar, afirmou que a saída de Carmen foi uma vitória do outro lado. Para ele, a promotora conduziu o caso de forma inteligente. Estranho, né? Partidária do Bolsonaro, e para os pais de Marielle conduzir de forma inteligente. Foi covardia o que fizeram com ela. Independente de quem ela vote ou partido que apoie, o trabalho dela sempre foi pautado pela isenção. Somos testemunhas disso. Infelizmente, apesar do nosso apelo para ela continuar à frente das investigações, não nos ouviram, disse o pai da Marielle. Em carta aberta divulgada pelo Ministério Público, Carmen afirmou jamais ter atuado sob qualquer influência política ou ideológica em seus 25 anos de carreira. Tararararará. Ela foi homenageada no mês passado na Alerj, Assembleia do Rio de Janeiro, por sua observação. Olha, a entrada do condomínio, Vivendas da Barra, o condomínio mais famoso do Brasil, condomínio dos assassinos de Marielle. Não sei quem é esse porteiro, se é o mesmo, se não é. O porteiro ia voltar ontem de férias. Eu acho que vamos ter amanhã a entrevista do porteiro no Fantástico. Eu acho, não é informação, é só um feeling. A perícia feita pelo Ministério Público continuou sendo alvo de críticas da categoria. Em nota, o Sindicato dos Peritos Oficiais do Rio de Janeiro lamentou não ter sido acionado para fazer análise das gravações. O procedimento foi realizado por técnicos do próprio Ministério Público. O sindicato também questionou o fato da perícia ter sido feita com base em um CD fornecido pelo síndico do condomínio e não nos equipamentos da portaria. Olham as barberagens da perícia. Uma perícia sem nenhuma perícia. O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Marcos Camargo, afirmou que a análise foi superficial e alertou para a possibilidade de anulação do processo. A opção que acabou se tendo, ao nosso ver, em discordância do Código de Processo Penal, foi uma flexibilização para menor do conteúdo probatório, alertou o senhor Marcos Camargo. Então, provavelmente, essa perícia vai ser
anulada e terá que ser feita outra. Esse caso todo Marielle Franco está muito parecido com o caso PC Farias, com o caso da bomba do Rio Centro, que jamais chegaram a conclusões definitivas. O caso do Rio Centro foi em 1981, até hoje não se sabe o que aconteceu. Desconfia-se do que aconteceu. Morreu um sargento com uma bomba no colo e do lado dele um capitão que foi ferido. Então, que supõe que eles estavam levando a bomba para explodir dentro do Rio Centro, onde estava acontecendo o show de 1º de maio. Só que a bomba explodiu na mão deles. Mas quem mandou explodir quem mandou essa bomba ser colocada no Rio Centro? Sempre se desconfiou do general Newton Cruz. Será que está vivo ainda o Newton Cruz? Eu entrevistei o Newton Cruz uma vez em Brasília, ele já de pijama, evidentemente, né? A grande desconfiança é que foi ele. Ele sempre foi adepto do terrorismo, de Estado, da tortura, o general da linha dura, duríssima. Então, 1981, está mortíssimo, né? Tá, obrigado pela... Não, quem falou? Eu estou falando... Aqui, Volevode, um está dizendo que ainda está vivo. O José Lopes, que Newton Cruz morreu em 2006. De qualquer maneira, até hoje, o caso não foi solucionado, 1981. O PC Farias, que era o caixa 2 do Collor, foi assassinado em 1994, se eu não me engano, já depois do Collor ter renunciado. E teve perícia de cá, perícia dali, e ele foi morto junto com a amante dele, a Suzana Marcolino. Daí veio a hipótese de que a Suzana Marcolino matou o PC Farias e se suicidou. Mas aí como é que a amante vai matar o cara que a sustenta? Né? É uma versão totalmente inverossímil. Aí depois foram seguranças, eles estavam numa casa de praia. Aí o suspeito era o irmão do PC Farias, Augusto Farias. Bem, até hoje não se sabe. Então, e esse caso Marielle, me parece que vai ter o mesmo rumo. Nunca saberemos o que de fato aconteceu. Porque você vê, vem perícia daqui, perícia daqui. Agora, o porteiro eu acho que vai falar domingo no Fantástico. Você vê que o Globo não recuou do caso, né? Algumas pessoas mais precipitadas entenderam que a Globo já recuou e etc. Não recuou nada. Não, olha aqui, Conselho de Ética deve aliviar punição a Eduardo, diz o Globo. Parlamentares do Centrão tendem a trabalhar por uma sanção leve, após filho do presidente defender novo AI-5 no país e pedir desculpas. Colegiado arquivou 8 de cada 10 processos abertos desde 2002. O Conselho de Ética da Câmara, que deve receber na semana que vem uma representação contra o líder do PSL, no mínimo deveria cair da liderança, né? Como é que ele pode liderar um partido que se voltou contra ele, na opinião sobre o AI-5? Ele não lidera nada. Eduardo Bolsonaro... Bom, então o Conselho de Ética arquivou 8 de cada 10 processos desde 2002. Apesar de a oposição planejar levar adiante um pedido de cassação do deputado como possível solução em caso... Segundo deputados de centro, ouvidos do Globo, o mais factível é que o filho do presidente não sofra punição grave, como a cassação.
11 das 21 cadeiras são do Centrão. A avaliação é que o procedimento servirá como uma jogada política para a oposição desgastar o líder do PSL. Os parlamentares avaliam que o pedido de desculpas mudou o cenário inicial. Alexandre Leite e Darcy de Matos, suplentes no colegiado, acreditam que a retratação deve suavizar o processo. Outro deputado, Pinheirinho, PP, de Minas, é um dos poucos do centro a afirmar abertamente que o caso não deve prosperar. A chance de cassação é zero. O presidente do conselho, Juscelino Filho, que não é filho do Juscelino, que nunca teve filho, tinha filha, reprovou a fala de Eduardo, mas evitou se posicionar. As declarações foram graves. A retratação é um reconhecimento do erro. A atenuação, mas ele não pediu desculpas nada, continuou elogiando o massacre em Manaus, continuou elogiando o pai por ter homenageado o torturador Brilhante Ustra. E o Ernesto Araújo, então, que distribui o livro de torturador. Tortura é crime. Ele está distribuindo o livro de um criminoso. É como distribuir o livro do Adolf Hitler nas embaixadas alemãs. Ele não percebe o que está fazendo, esse Ernesto Araújo? A oposição tem 6 das 21 cadeiras e o PSL tem 2. O delegado Valdir disse o seguinte: a fala dele não é um ataque a mim, a você. É um ataque a toda a sociedade, a todos os poderes constituídos. Mas 28 parlamentares entenderam que esse é o líder que eles querem. É o líder que eles pediram a Deus, ironizou o delegado Valdir. Esta não será a primeira vez que Eduardo vai enfrentar o Conselho de Ética. Claro, é um cara sem nenhuma ética. Aliás, ele e a família toda. Em 2017, o deputado foi alvo de 2 representações, ambas apresentadas pelo PT e arquivadas. Na primeira, Eduardo postou um vídeo sobre Jean Willis. E nas redes sociais, o líder do PSL afirmou que o Willis premeditou a ação de cuspir em plenário no então deputado Jair Bolsonaro. Mas essa é fraca, né? A segunda tem relação com o mesmo caso. Após o Willis cuspir em Jair Bolsonaro, eu não gosto de cuspir em ninguém. Não defendo o Jean Willis nisso aí, não concordo. Quer dizer, não é nem defender, às vezes se confunde o jornalismo com a advocacia. Quem defende é deputado, quem acusa é promotor, o jornalista informa ou analisa. Bom, então é o seguinte: Adélio Bispo recusa oferta de acordo de delação premiada. Mas qual seria a delação premiada? Ele sair da prisão, mesmo com aquele transtorno que ele tem? Não aceitou fechar um acordo oferecido pela Polícia Federal. Adélio recusou a oferta, dizendo que... E o advogado dele caiu fora do caso, né? Adélio recusou a oferta, dizendo que não tem mais o que acrescentar ao caso, do que já disse a Justiça. Agiu sozinho, não seguiu ordem de ninguém. A recusa ao acordo ocorreu durante um depoimento ao delegado Rodrigo Moraes Fernandes, em Belo Horizonte. Segundo advogado de Adécio, quem é Adécio Marco Merria? Quem é? De repente entrou um Adécio aqui na matéria que eu não entendi quem é Adécio. Bom,
depoimento não teve valor jurídico, mas foi tomado com o objetivo de esclarecer dúvidas que a PF ainda tem no caso. Um dos questionamentos da polícia foi sobre uma denúncia enviada por um preso que disse que Bispo teria esfaqueado o então candidato atendendo a uma ordem vinda de dentro de um presídio. O detento que enviou a denúncia buscava abatimento de pena. Ah, não, deve ser o advogado de Adélio. Segundo o advogado de Adélio, tem um erro de revisão. Os jornais não têm mais revisor. Bom, então é isso. Adélio, o preso que passou a informação de que Adélio teria cometido o crime a mando de terceiros é o iriano, não deve ser iraniano, né? Farhad Marvizi, que enviou uma carta ao presidente contando, aqui saiu contando, quanto erro de revisão, contando que tinha dados que poderiam esclarecer o episódio. Durante um período em que estiveram juntos na ala médica da penitenciária, bom, esse iraniano também é maluco, né? Estava junto na ala médica. O iraniano disse que Adélio confessou a ele que teria recebido a promessa de ganhar 500 mil para matar Bolsonaro. Onde ele escondeu a grana, então? Vasculharam todas as contas dele. O agressor, porém, não teria dado detalhes sobre a pessoa que o pagaria pelo ataque. O deputado Eduardo Bolsonaro compartilhou a notícia da suposta proposta nas redes sociais. Marvizi deu a declaração em depoimento à PF, mas disse que só contaria o que sabe em troca do perdão judicial do presidente. Os investigadores, no entanto, consideraram o iraniano como uma fonte de baixa credibilidade, por ter costume de contar histórias mirabolantes, e por isso descartou a possibilidade de fazer qualquer coisa. Claro, o cara estava junto na ala dos malucos lá do presídio. Aí conta uma história, eu sei que o Adélio participou de um atentado. Não tem nada a ver, nada com nada, né? Mas cadê o caso do navio? Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. Ascânio Seleme escreve ódio e nojo. Hoje tem uma coluna do Ascânio Seleme, que o Ascânio Seleme foi diretor do Globo. Eduardo Bolsonaro nasceu um mês antes de Tancredo Neves se desincompatibilizar do cargo de governador de Minas Gerais para disputar o colégio eleitoral e derrotar a ditadura militar. Saberia nada da repugnância do regime não fossem os livros de história. Ocorre que o garoto foi educado na escola dos professores Jair, Olavo e Eremildo. Os dois primeiros ensinaram a Eduardo que a história fora mal contada, que a verdade estava descrita no livro do torturador Brilhante Ustra. Com Eremildo, ele aprendeu a discernir. Eremildo, o idiota, personagem fictício do Hélio Gaspari. Deu nisso. Dizer que o novo AI-5 poderia ser baixado se a esquerda radicalizar é parecido com a afirmação feita anteriormente de que um soldado e um cabo seriam suficientes para fechar o Supremo. Mais grave, talvez, por supor um quadro que não existe nem na mais sombria das cabeças. A esquerda brasileira não consegue se mobilizar sequer para fazer oposição ao governo. Imagine organizar-se para sequestrar aviões, embaixadores ou executar policiais nas ruas. Foi um delírio extremo, de abundante tolice, que o pai bondoso chamou de sonho ao desautorizar o filho. Enganou-se mais uma vez o presidente. O que se viu foi um pesadelo emulado por uma boca torta. Eduardo Bolsonaro é filho de Jair e pensa como ele. Se pudesse escolher, fecharia o Congresso e o Supremo, empastelaria jornais e editaria medidas de exceção. Prenderia e arrebentaria, tudo em nome do pai. Alguém duvida?
Depois ele pediu desculpas esfarrapadas, que não convenceram a ninguém. Disse que não repetiria a afirmação se pudesse refazer a entrevista, para não gerar esta polêmica toda. Está claro que o arrependimento é falso. Ele salientou ainda que, como deputado, tem imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. Significa que é a sua opinião, que ele tem o direito de expressá-la. Outra arrematada besteira. O que ele fez foi trair a Constituição que jurou defender. Além de atrair contra si 16 partidos, e muito provavelmente responder a um processo na Comissão de Ética da Câmara, Eduardo conseguiu contrariar até mesmo setores da direita nacional, que apoiam incondicionalmente o governo do seu pai. O resultado da declaração é mais uma tormenta no governo. Mesmo nos bastidores do Planalto, a afirmação foi considerada absurda. Só o general Heleno deu uma resposta enviesada, mas parece que ele não entendeu bem do que estava tratando. É o corcunda do Planalto. O aluno aplicado de Eremildo conseguiu também jogar por terra um pequeno momento de comemoração da família, em razão do episódio da visita de um dos assassinos de Marielle Franco ao condomínio do pai. Claro que o caso ainda precisa ser esclarecido. A história contada pelo porteiro tem que ser melhor esmiuçada pelo Ministério Público do Rio, sobretudo depois que descobriu-se que a perícia vapt-vupt das procuradoras foi realizada em apenas 2 horas. O mais incrível é que a Eduardo, dono dessa vasta sabedoria, foi entregue o papel de formulador político da família. Ao fã do torturador Ustra, deveria ser entregue o discurso de Ulisses Guimarães, proferido no dia 5 de outubro de 1988, na promulgação da Constituição. Foi um discurso épico em defesa das leis, da nação e dos seus cidadãos. Abre aspas para Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações. Eduardo Bolsonaro é traidor da pátria. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Se o Conselho de Ética não punir Eduardo, também será cúmplice de um traidor da pátria. Quem não punir Eduardo será cúmplice da traição à Constituição, que é traição à pátria. O que Carlos Bolsonaro fez entre os dias 9 e 31 de outubro? No dia 9, seu pai disse ter sido informado pelo governador Wilson Witzel que o porteiro do condomínio disse que um dos assassinos de Marielle Franco pediu autorização na sua casa para entrar. No dia 31, Carluxo apareceu em redes sociais mostrando um equipamento que dizia ser do condomínio, em que não aparece nenhuma ligação da portaria para a casa do seu pai, mas sim para a casa de Rony Lessa. Muito engraçado o governador Wilson Witzel. Quando foi acusado por Bolsonaro de ter vazado a história do porteiro, disse que sua polícia era independente e que ele não se metia em seus assuntos. Quando a polícia prendeu Rony e seu comparsa, em março, reuniu a cúpula da segurança para uma entrevista coletiva e disse como ele pôde colaborar com as investigações graças à sua experiência de 17 anos de magistratura. Nada demais. Isso é repetição do que já saiu na imprensa. Esse papo que o Wilson contou para ele, não. Isso para mim é balela. A Tabata não parece um personagem dos anos 30?
Olhem a carinha dela. Parece uma foto dos anos 30, olha lá. Bonitinha. Cabelinho à la garçon. Cadê o caso do navio? Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Olha aqui, vou mostrar para vocês a caricatura do Lan. Ele só desenha mulatas e mulatas de pernas enormes. Olhem só a charge de hoje do Lan. Ele tem mais de 80 anos e sempre desenha fabulosas mulatas. Lembram-se das mulatas do Sargentelli? Essas são as mulatas do Lan. Olha, nem tem texto. É ele. Então, a mulata... agora entendi. A mulata é a enfermeira. E o Lan tá com inveja do bebê, tá vendo? Esse é o Lan, de óculos escuros. Ele olha pro bebê querendo ser o bebê. Vocês viram? Dá pra ver? Tá vendo? Ela é uma enfermeira. Aquele é o Lan, ele mesmo se retrata nas charges. E ele tá morrendo de inveja do garotinho. Do garotinho, ele quer ser o garotinho para ser cuidado por essa babá. O Lan é sensacional, ele é argentino, mas está no Brasil há uns 60 anos já. Cadê o negócio do navio? Anselmo Góes nunca tem nada interessante. Não gosto. O Tarso de Castro batia com os dedos na madeira quando ouvia esse nome, Anselmo Góes. Cadê o navio, meu Deus? A manchete é o navio. Páginas 30 e 32. Está longe do primeiro caderno. 30 e 32. Bolsonaro diz que não irá à posse de Fernandes. Sorte do Fernandes, porque esse cara só dá azar, né? Sorte do Fernandes, sorte dos argentinos, que não vão ter o desprazer de receber o cara. E tem outra, imaginou como é que ele seria recebido? Depois de ter falado o que ele falou do Fernandes e da Cristina. Vocês acham que ele seria bem recebido lá na Cage Florida? Origem da tragédia. Navio grego é apontado como principal suspeito de derramar óleo no Brasil. 2 meses e 2 dias depois das primeiras manchas surgirem, a Polícia Federal e a Marinha apontaram como responsável o Bubulina, da empresa Delta Tankers, que transportava o material após ter aportado na Venezuela. As investigações prosseguem para saber as circunstâncias do vazamento. A PF quer saber se o derramamento foi intencional ou incidental. A Justiça Federal autorizou buscas e apreensões na empresa Lachman Agência Marítima, que foi agente marítima da Delta Tankers no Brasil. E na Whit O'Brien's. É um escândalo internacional, claro, que atua com gestão de risco de desastres marítimos. Os endereços das duas ficam no centro do Rio. Tanto a PF quanto o Ministério Público afirmaram que as empresas não são investigadas, mas por serem os prováveis contatos da Delta Tankers, poderiam ter informações sobre o Bubulina. As investigações mostraram que o navio ficou detido nos Estados Unidos em abril por 4 dias, conforme documento encaminhado pela Marinha PF. A detenção ocorreu por incorreções de procedimento operacionais no sistema de separação de água e óleo, descarga no mar. A materialidade restou incontroversa
Isso é o que diz a Polícia Federal, Juiz Federal Francisco Eduardo Farias. Diz o seguinte: a materialidade restou incontroversa, tendo em vista as centenas de toneladas de óleo negro encontradas em centenas de praias do Nordeste e coletadas em dezenas de amostras por diversos setores técnicos científicos da PF, apontando a autoria para o navio mercante Bubulina, de bandeira grega, o qual teria sido a única embarcação a passar pelo polígono suspeito demarcado como ponto de origem. Tcharam. Os crimes investigados são de poluição da natureza com dano à saúde humana e mortandade de animais a partir de lançamento de óleo no mar. A pena de prisão é de 1 a 5 anos. Também é investigado o crime de deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, com pena de 1 a 3 anos de prisão. Mas só depois de concluídas as investigações, para as quais a PF pediu ajuda de 5 países, os crimes cometidos serão definidos. Os 5 países são Nigéria, África do Sul, Grécia, Singapura e Venezuela. A Delta Tankers, o comandante do Bubulina e a tripulação foram no mínimo criminosamente omissos ao deixar de comunicar o vazamento, segundo a afirmação do Ministério Público. É incontestável a existência de fortes indícios no sentido de que o navio mercante Bubulina foi o envolvido com vazamento de petróleo, que gerou uma poluição marinha sem precedentes na história do Brasil. A Delta Tankers afirmou que nem a empresa nem o navio foram procurados pelas autoridades brasileiras. A Lachman disse que não tem vínculo com a propriedade da embarcação, sendo apenas prestadora de serviço, e que foi solicitada a colaborar com as investigações. A Whit O'Brien informou ter contrato com o Bubulina para navegação nos Estados Unidos, Canadá e Canal do Panamá. No Brasil não possui e nunca possui contrato com a Delta Tankers. Esse caso está apenas começando, vai levar muito tempo. Que uma coisa são as prisões, outra coisa é a indenização. Porque aí vai ter uma indenização bilionária, né? Se for provado que é o Bubulina, aí vai ter que ter indenização, né? Então é um caso que vai longe. Caso que vai muito longe, muitos países envolvidos. Será que a Interpol talvez entre no meio da história, né? Entrei de gaiato no navio. Bom, então o navio, que é a manchete aqui também da Folha, você já sabe, né? Entrei de gaiato na... Olha aqui, ex-chefe do PSL, mulher não é substantivo, aqui mulher é nome. Ex-chefe do PSL, como é que é? Ex-chefe do PSL Mulher de Pernambuco. Ah! É o grupo, meu Deus do céu, como está mal escrito isso. Ex-chefe do PSL Mulher. Ex-chefe do PSL Mulher liga Bivar a Laranjas. Então, em vez de eles escreverem Bete Coelho, que é ex-chefe do... Como é que o PSL Mulher? Coisa horrorosa. Então, Bete Coelho, que é homônima da atriz, é claro, disse em depoimento à Polícia Federal que candidatas eram chamadas apenas para cumprir a cota mínima de gênero de 30%. Segundo Bete, o PSL Mulher e o PSL Jovem
só foram criados para arranjar cada um 20 mil votos à candidatura de Luciano Bivar, deputado e presidente da sigla. Quanto lixo, quanta porcaria, mais de 1000 bagaços no salão. Os laranjas se estapeiam disputando a propina no meio da eleição. Geringonça, escreve Fernando Haddad na Folha. Vamos ver. O governo parece uma geringonça. O termo soa impróprio à luz da experiência exitosa do governo português, de centro-esquerda, que adotou orgulhosamente o apelido sugerido pela direita em tom pejorativo. Mas se ele sugere uma engrenagem frágil, montada com o parafuso de uma máquina e a porca de outra, não temos melhor termo para nos referir ao governo Bolsonaro. Nossa geringonça tem 3 componentes: autoritarismo, fundamentalismo e neoliberalismo. Ainda que o ministro possa tentar conciliar as 3 agendas em uma, existe uma certa divisão de trabalho na esplanada. Moro e os generais respondem pelo autoritarismo. Trabalham para intimidar os poderes da República, aparelhar os órgãos de fiscalização, ameaçar a imprensa, armar a população, sobretudo milicianos, etc, etc. O grupo não tem apreço pela democracia. Informado da intenção de Eduardo Bolsonaro de reeditar o AI-5, o general Heleno limitou-se a dizer que tinha dúvidas sobre como operacionalizar a ideia. As pastas de educação, meio ambiente, direitos humanos e relações exteriores formam um núcleo fundamentalista. Ciência, cultura, formação de crianças e jovens e multilateralismo são seus alvos prediletos. As armas adotadas são as clássicas: censura, subfinanciamento e subfilosofia. Na briga com o PSL, Bolsonaro cogitou migrar para o partido de Edir Macedo, o bilionário que controla a Record, a Igreja Universal e o Republicanos, ex-PRB. A Justiça deixou prescrever processo contra Edir Macedo, pronto para julgamento, por lavagem de dinheiro e associação criminosa, o que desimpedia o movimento. Mas a impossibilidade de Bolsonaro levar consigo o dinheiro do milionário fundo partidário inviabilizou a operação. O núcleo neoliberal é liderado por Guedes. A política econômica se apoia em algumas premissas: corte de direitos sociais, precarização do trabalho, privatização, liberalização unilateral do comércio, etc. Deve entregar crescimento econômico medíocre e mais desigualdade social. Quando isso acontecer, os governistas certamente responsabilizarão o ritmo das reformas, limitado pela democracia, como sugeriu Carlos Bolsonaro. E os neoliberais democratas vão colocar a culpa do insucesso na agenda obscurantista. Se do ponto de vista civilizatório estamos no pior dos mundos, cabe perguntar se politicamente a situação é sustentável. O governo, por instinto, talvez pretenda contar com o apoio das minorias apaixonadas por cada uma dessas 3 agendas. Isso poderia garantir sustentação para concluir o mandato e a presença em eventual segundo turno. Aí, bastaria acionar a 4ª engrenagem da geringonça brasileira: a máquina de fake news. Muito bem, Fernando Haddad, gostei. Gostei do seu editorial, do seu artigo de hoje. Vamos ver o que tem mais de interessante na Folha. A Folha tem poucos colunistas. O Globo tem muito mais. Bom, mas é que a Folha está dando força hoje por causa das laranjas, que isso foi um furo da Folha. Ex-dirigente do PSL depõe a Polícia Federal e liga Bivar a esquema de laranjas.
uma dirigente do PSL, matéria de Camila Matoso e Ranier Bragon. Uma dirigente do PSL em Pernambuco afirmou à PF que o partido cometeu irregularidades na campanha de 2018 e que em seu estado, mulheres da legenda só foram chamadas à disputa para cumprir a cota mínima obrigatória de 30%. O depoimento... Aqui é Beth Oliveira. Na chamada de capa era Beth Coelho. Eles erraram, não é Beth Coelho, é Beth Oliveira. Então, a Beth Oliveira foi candidata à Câmara dos Deputados e teve 2.529 votos. Em 2 depoimentos, ela disse que depois da entrada de Bolsonaro no partido, cresceu o número de candidaturas masculinas na sigla, o que levou o diretório a escrever mais mulheres candidatas. A lei exige uma cota de gênero de 30%. Sua candidatura foi um pedido de um dirigente da legenda para completar a cota de mulheres. Beth disse ainda ter saído da presidência do PSL Mulher após as eleições em razão de irregularidades. A criação do PSL Mulher e do PSL Jovem foi para arranjar 20 mil votos para Luciano Bivar. Tendo ela como candidata a deputado federal se tornado concorrente do dirigente. Qualquer ameaça a Bivar era rechaçada e ignorada pelos dirigentes do partido. O presidente do PSL recebeu 117 mil votos e foi o único candidato da legenda eleito em Pernambuco em 2018. Só ele foi eleito em Pernambuco. Beth recebeu 10 mil reais de verba pública do PSL para a candidatura e disse ter aplicado o dinheiro integralmente na campanha. Ela disse ter sido boicotada pelo partido. Bom, mas ela recebeu só 10 mil, então isso não é grana de campanha, isso é grana de fim de semana de campanha. Mas ela disse que outras candidatas tinham recebido valores muito superiores aos destinados à maioria das candidatas. Ela citou Maria de Lourdes Paixão, a década secretária de Bivar, e Érica Santos, ligada a ele, assessores de imprensa do partido. A Maria de Lourdes Paixão recebeu 400 mil reais, aí sim, aí tudo bem. A terceira maior do país, e teve 274 votos. A segunda recebeu 250 mil reais e teve 1.315 votos. Quer dizer, quem introduziu a corrupção no partido foi Bolsonaro. Aonde ele entra, ele detona tudo, destrói. Bom, então o Laranjal está em polvorosa. Quanto lixo, quanta porcaria. Não. Alala, mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, família Bolsonaro tomava laranjada. Alala, mas que calor. Nós somos do PSL, o partido do Bivar, meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar. Profundo é o poço do passado, escreve Mário Sérgio Conte. O tempo passou e não passou no pico e a sombra de A Montanha Mágica. Esse é o livro que eu já comecei dezenas de vezes e não consigo ler de tão chato. Mas o que eu vou fazer? O Thomas Mann é tido como um grande escritor, eu não consigo passar da página 30 da Montanha Mágica. O nome é lindo, né? Montanha Mágica.
uma segunda leitura de A Montanha, e o Mário Sérgio Conte já conseguiu ler 2 vezes. É um prodígio. Não dá. Não dá para ler porque é muito comprido, né? Mário Sérgio Conte é mais para ler silenciosamente. Vamos ver a coluna da Mônica Bergamo. Ah, lá, lá, olha aqui, olha o carnaval, o baile das bruxas. Vejam que bruxa linda. Olha a fantasia da bruxa. Ah, lá, lá, mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada. Quem é essa? Marcela Maia, com os olhos provocantes. Ah, bom, nada de interessante aqui pelo que eu estou vendo na Mônica Bergamo. Nada de interessante, por isso, meus amigos, eu vou encerrar o programa de hoje. Muito obrigado a todos por assistirem. Muito obrigado a todos por compartilharem, por se inscreverem na TV Sounic, o canal do Diálogo. Eu volto ainda hoje, mais tarde, provavelmente no final da tarde, para conversar mais um pouco, cantar as novas paródias. E a mais nova paródia é o Comentando e Cantando. Cantando e cantando e seguindo a eleição. Somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição. Aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O país acaba se você continuar. Fora Bolsonaro, tá na hora de vazar. O país acaba se você continuar. Tchau, meus amigos, até a próxima.